paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus, né, irmãos? Glória a Jesus por todas as coisas que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas e pelas que ainda fará, por aqueles que o amam, por aqueles que buscam as coisas que são de cima, onde Jesus, onde o Pai das luzes está assentado. As demais coisas nos serão acrescentadas, né? Eu fiquei pensando aqui, na hora da oração, quando os irmãos eram de escola, né, eram pequenininhos, eu creio que a maioria aqui já foram, hoje a moda aí falam que, estão fazendo bullying comigo, não é verdade? Hoje o nome é bullying, né? Mas quantos aqui já não foram, né, como que se diz a palavra? Isso que fugiu a palavra, irmão. A palavra aí do mundo aí é zoado na escola, né? E muitas vezes, irmãos, nós que éramos menores, mais fracos, nós buscávamos o quê? Proteção com aquele que estava maior, né? Ou seja, poderia ser um irmão mais velho, ou muitas vezes um pai ou uma mãe, não é isso? O Elias até deu risada. Até deu risada. Pois é, irmão. Assim é a nossa vida cristão. Por quê? Nós somos pequeninos ainda. Nós temos que ser pequeninos, né? Para que o Espírito Santo possa ser grande em nossas vidas. Por quê, irmão? A palavra diz o quê? Que o adversário, ele anda em derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. E quem ele quer tragar? Eu, você, todos os homens, ele quer tragar. Então, mas nós temos, irmãos, da parte do Pai, um ajudador, que intercede por nós todos os dias, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo. E ele quer somente ver você falar: Senhor, me ajuda. Ele quer ver somente o abrir da sua boca, porque ele está ali com você. Quantos creem? Em nome de Jesus, irmão, creia nisso. Ele quer que você abra sua boca, que você fale com ele. Ele quer que você seja íntimo dele. Íntimo. Porque, irmão, os demônios não vacilam. Se ele encontrar uma brecha, ele entra e faz alvoroço mesmo. Mas o Espírito Santo, irmão, eu sempre digo e falo para as pessoas que eu converso, até mesmo onde eu trabalho, que se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, irmão, né? Sempre falo isso, se os homens conseguissem ver o mundo espiritual, eles não arredariam o pé de Jesus. Não arredariam o pé de Jesus, né? Mas hoje, nós vemos que tem muitas doutrinas aí que burlam, né, a condução até o Pai. Porque há um só caminho, há uma só doutrina, né? E esse caminho é Jesus. Essa doutrina é a sua palavra. E há muitos caminhos aí que burlam esse caminho, a qual não vai chegar a lugar algum, a não ser o abismo. O abismo, irmão. Mas a palavra é para os simples. A palavra, irmão, o evangelho é para os humildes, né? É para os simples, humildes de coração. Então, nós como cristãos, nós temos que ser humildes, simples, né? Porém, não podemos perder, né, a sobriedade. Nós temos que estar sóbrios, atentos, prudentes. Não podemos perder a prudência. Mas Jesus, ele nos ensina que nós devemos, em tudo, a todo momento, sermos simples. E aqui em Mateus 23, irmãos, os irmãos abram aí em Mateus 23. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Amém? Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela oração, Senhor Jesus, que o Senhor nos concedeu, Senhor, de estarmos, Senhor Jesus, reunidos como um corpo, lavados, redimidos, Senhor Jesus, pelo teu sangue. Senhor Jesus, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, e pelas que ainda fará, Senhor. Em nome de Jesus, toma posse do nosso corpo, toma posse da nossa mente, da nossa alma, dos nossos corações, que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos encher, Senhor, com a palavra do teu poder,
com a sua palavra de sabedoria, Senhor. Não da sabedoria humana, mas da sabedoria, Senhor Jesus, que vem do alto. Em nome de Jesus, acrescenta em nós o teu amor, acrescenta em nós a sua simplicidade, a sua humildade, a integridade, o seu caráter. Em nome de Jesus, Espírito Santo, afastando de nós toda soberba, toda arrogância, presunção, altivez que se levanta. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 1, irmãos, de Mateus 23, Jesus começa falando assim, no cabeçalho aqui fala, Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Dizem e não praticam. Quer dizer, aqui está falando que eles falavam, né, das escrituras, de tudo aquilo que os irmãos bem sabem o que já está escrito, né, sobre a lei, mas só que eles não praticavam aquilo, né. Um exemplo, para os irmãos entenderem, não matarás, né? Está escrito na lei, não matarás, correto? Mas se eles pegassem alguém no pecado, o que acontecia? Eles eram os primeiros a jogar pedra, né? Eles eram, nós vemos lá na parábola da mulher adúltera, quando eles levaram a mulher até Jesus e disse, Senhor, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério, e na lei de Moisés diz que ela deve ser, mas também diz não matarás. E aí? Não matarás. E Jesus, escrevendo na terra, disse depois para eles, né, aquele que não tiver pecado, atire a primeira. Simples assim, simples e humildemente. E foi saindo desde os mais velhos, os mais novos aos mais velhos, desde os menores aos maiores. Então Jesus, ele disse à mulher, ué mulher, cadê seus acusadores? Não te acusaram, não te condenaram? A mulher, não Senhor, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Então é isso que a palavra quer dizer, eles dizem, não é que eles não ensinavam, eles ensinavam, mas não praticavam. Então, se eu pratico o amor, eu também tenho que amar. Eu também tenho que amar. Se eu prego, se eu pratico não, se eu prego, né, irmão? Se eu prego o amor, eu também tenho que praticar o amor. Se eu prego sobre perdão, né? Irmão, você tem que perdoar. Irmão, Jesus perdoou, eu também tenho que perdoar. Porque vem as provas. Aqui é uma escola. Todos nós aprendemos. A prova é aí, irmão. A prova pode ser não somente com as pessoas que são de fora. A prova pode ser com pessoas, com irmãos que estão aqui dentro também. É de todo lado. É de todo lado. A prova vem de todo lado. Então, se eu prego perdão, eu também tenho que perdoar. Se eu prego caráter, eu tenho que ter bom caráter. Não é isso? Se eu prego verdade, irmão, eu não posso mentir. Posso? Eu vou ser contrário àquilo que eu prego. A simplicidade, a humildade tem que estar em mim. Se eu prego humildade, eu não posso ser soberbo, presunçoso, arrogante, altivo. Não é isso? Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Não é verdade? Temos que viver, irmão. Ah, irmão, mas é tão difícil. Mas Jesus não disse que era fácil. Jesus falou, no mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, na simplicidade das suas palavras. Né, irmãos? Então fala assim, ó, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar,
e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eles não fazem esforço nenhum. Quer dizer, é tipo assim, você tem que fazer, mas eu estou isento. Não. Eu não estou isento, irmão. Eu não posso chegar aqui, né, pregar o evangelho, irmão, você tem que perdoar, irmão, você tem que ser mais amoroso, irmão, você tem que... Eu não posso estar isento disso, porque eu prego. Não, eu que tenho que ser exemplo. Eu que tenho que ser exemplo, primeiramente. A palavra, quando nós pregamos aqui, irmãos, pastor William, né, cooperador Osni, cooperador Lotinho, eu, cooperador Tom, cooperador Henrique, né, cooperador Marcelo, quem tiver aqui, os cooperadores, cooperador Pedro, se um dia ele estiver pregando aqui, irmão, primeiramente, a palavra é dirigida a nós. É dirigida a nós para que nós possamos dirigir aos irmãos, pregar aos irmãos, porque se não for assim, não dá certo, irmão. Se não for assim, não tem como. Não tem como. Olha só, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os expõem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Não que os irmãos não tenham que, né, irmãos, vir para, quanto mais perto os irmãos estiverem, melhor. Mas aqui os irmãos entenderam, né? Querem serem vistos. Pessoas que querem, né, serem vistas, ser o centro da atenção. E quantos não são assim hoje? Quantos não são assim? Muitos são assim, irmão. Você pode ver aí que muitas, infelizmente, irmão, muitas comunidades, muitas vezes, não entram ninguém, mas é só falar, tal dia fulano de tal, né? E assim, tarará, tarará, venceu a batalha de não sei o quê, estará aqui, orando, prega. Nossa, enche que não tem lugar nem para encostar o carro. Pessoas que querem serem vistas, aonde nós temos que diminuir para que Cristo possa crescer. Porque Jesus, irmão, ele não vai habitar na arrogância, na soberba, na presunção, na altivez. Jesus não habita, o Espírito Santo não pode habitar num corpo que tem esse tipo de coisa. O Espírito Santo, ele quer habitar, né, irmãos, num corpo que seja humilde, simples e humilde, santo, puro, né, verdadeiro, né, irmãos? Sem pecado, irmãos, aquele que está lutando contra o pecado. O Espírito Santo, ele quer habitar nesse corpo, no corpo que luta contra o pecado, porque nós já somos pecadores, né, por causa dessa carne. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos, mas nós temos que lutar contra o pecado, que tão de perto nos odeia. Temos que lutar. É nesse corpo que Jesus, nesse cristão que o Espírito Santo ele quer habitar, para que o nome de Cristo, o nome de Jesus em tudo possa ser engrandecido, em simplicidade, em humildade, né, em amor, em piedade, em todas essas coisas. Então aqui fala assim, eu falo demais, né, irmão? Aqui no 6, né? E amo os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, né, irmãos? A única cadeira que tem aqui, irmão, é a cadeira de ajoelhar, tá? Que, nunca ninguém viu nenhum irmão aqui sentado, né? Na hora da pregação? Pois é, irmãos. Primeiramente, quem tem que estar em primeiro lugar é Jesus, não o homem. Primeiramente, o que tem que estar em primeiro lugar na igreja, em nossos corações, é o Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aquele que quer ser o maior, como diz a palavra, que seja o menor. Que seja o menor. Né? Então aqui, olha só. Falei
Perdão, irmãos, versículo 7, né? No 6, e amo os primeiros lugares, nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens, Rabi. Rabi, irmãos, eu tenho tido uma luta, compartilhar com os irmãos onde eu trabalho, tem uns abençoados lá, irmãos, que falam assim, ô mestre, comigo. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Eu falei, mestre não, meu amigo, só tem um mestre, Jesus. Não, mas você é mestre no que você faz. Não, mestre é Jesus. Jesus. Aí o outro vai falar, esse é o cara. Eu falei, o cara é o Roberto Carlos. Eu sou o da hora. Irmão, porque o meu nome é Claudivânio José da hora. Né? Aí eu falei, eu sou o da hora. O cara é o Roberto Carlos. Ele não falou? Esse cara é ele. É ele, né, irmão? E tem uma outra também, muito antiga, né? Que tem uma que fala, tudo que eu quiser. O cara lá de cima, tem um cara que está em cima aí, mas não é o Senhor Jesus, tá, irmão? Não é Jesus. Então fala, você é o cara, você é o mestre. São esses aqui, ó. Eu falo, mestre é Jesus, é o único mestre que nós temos que nos reverenciar, nos prostrar. Temos que buscar, é somente Ele, somente o Espírito Santo, irmão. Esse é o mestre, né? Aqui, ó, eles querem ser chamados Rabi. Aí no 8 fala assim, vós porém, não queirais ser chamados Rabi, ou seja, mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Jesus. E todos vós sois irmãos. Eu não sou mestre de vós. Eu não sou mestre de ninguém aqui, irmão. Eu sou seu irmão. Eu sou irmão de cada um aqui. Irmão, olha só. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque a um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Irmão, aquele que quer ser o maior, que seja menor. Então não posso tratar, porque o irmão prega, o irmão ora, nossa, tem que reverenciar. Não, porque o irmão é tenente, né? É tenente, pior ainda, é capitão, pior ainda, irmão. Pior ainda, nós temos que nos reverenciar a Cristo, ao Espírito Santo, não ao homem. Não ao homem, somos irmãos, né? E temos que ser simples, humildes, verdadeiros, uns para com os outros, né? Amando uns aos outros, né, irmãos? Então, isso tem que estar em nós, a simplicidade de Cristo. Olha só, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, né? Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será? Aí a pessoa vai falar assim, né? Quem é humilhado será exaltado. Né? A pessoa está sofrendo humilhação das pessoas aí, vai falar, aquele que é humilhado é exaltado. Não está escrito isso, irmão. Está escrito que aquele que a si humilhar, então eu tenho que me humilhar. Perante quem? Não é perante os homens, é perante Deus. Não é perante os homens porque tem algum cargo não sei aonde, porque sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, não. É perante Deus. Perante o Espírito Santo, eu tenho que me humilhar a Ele. Então não é porque o outro está me humilhando que Deus vai me exaltar, eu tenho que suportar e perdoar Ele. Eu falar, Senhor, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. É o que Jesus tem nos ensinado. Mas a palavra diz, aquele que se humilhar, será exaltado. Agora já pensou assim, eu sou o cara. Eu sou o cara. Deus me livre, irmão. Tem muitas pessoas que são assim. Muitos.
Eu sou o que, só falta falar, eu sou o que sou. Isso é carne. Isso é carne. Comedor de arroz e feijão. Tem muitos que dizem, se eu não tiver aqui o negócio, não vai. Quantos já ouviram, né, alguém falar isso daí? Se eu não tiver, ninguém é insubstituível não, irmãos. Ninguém é insubstituível. A única pessoa que é insubstituível é o Espírito Santo, é Jesus, é o nosso Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são insubstituíveis. Porque se tirar eles, acabou tudo. Se tirar o amor, vai sobrar o quê? Contenda, peleja, discórdia, briga, heresia, falsidade, mentira, trevas. É o que sobra. É o que sobra, irmão. Se tirar o amor, acabou tudo. As únicas pessoas que são insubstituíveis são o Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito Santo. Só, irmão. Nenhum de nós somos insubstituíveis. Mas muitos falam, né? Se eu não estiver aqui, negócio não anda, né? E aí aqui fala, irmão, no 12, né? E ao que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Assim são muitos aí, irmãos, que se dizem pregadores do Evangelho, da palavra de Jesus. Como é que eu posso, irmão, falar que eu sou pregador de Jesus, pregador de Jesus, do Espírito Santo, pregador do amor, pregando Deuteronômio, estando lá atrás, né? Ô, irmão, mas quer dizer que eu não posso estar lá atrás? Não posso ir lá, ler, compreender? Claro que pode, irmão, com entendimento. Mas o único que nos deu entendimento foi quem? Jesus. Ele veio para nos dar entendimento e conhecermos aquilo que é verdadeiro. Foi o único que nos deu entendimento, foi Jesus. Então, se eu quero ter entendimento daquilo que eu estou lendo, eu tenho que buscar quem? Jesus, a simplicidade, a humildade. A humildade, porque lá só havia soberba. Só havia soberba. Arrogância, presunção, altivez, homicídio. E muito mais. Pecado sobre pecado. Quer ver, irmãos, um exemplo aqui? Um exemplo muito conhecido, está em Lucas 18. Abra suas Bíblias aí, em Lucas 18. Lucas capítulo 18. Versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Aqui fala da parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Quem somos nós, irmão? Né? Eu sou o cara. É cara nenhuma. Né, irmãos? Olha só, disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Quer dizer, se referiu àquele que estava lá, do lado dele, né, orando. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer, e não aquele, aquele quem? O fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então aqui, o fariseu, né, irmão, com certeza ele tinha mais letra, ou seja, era entendido na letra, né, tinha escolaridade. O publicano, tadinho. E muitos são assim, irmãos, porque fazem faculdades de teologia, fazem cursos, né? Porque teologia diz que é assim, o que é teologia? Estudo de Deus, né? É isso? Teologia que eles dizem quer dizer estudo de Deus. Mas como a pessoa pode estudar Deus se não estiver na sua palavra? Como que a pessoa vai compreender Deus se não estiver no Filho? Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E Jesus, ele disse, irmãos, que Ele é o caminho para que nós podamos nos achegar a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se não estiver em Jesus, nada feito. Não vai ser estudo de teologia que vai levar ao Pai. Que vai levar ao Pai. E aí a pessoa, por ser muito estudada, por ser uma boa palestrante, por poder falar bem, né? Por poder pegar o microfone e saber, né? Se esquivar de muitas coisas, falar bem, né? Eu já falo logo, eu não sei falar, irmão. Eu não sei falar. Às vezes dá uns gatos aqui que os irmãos veem aí. Eu não sei falar. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele fala por mim. Eu creio que o Espírito Santo, ele fala por cada um dos irmãos. Basta, irmãos, buscar as coisas que são dele. Buscar as coisas do reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. E ele mesmo diz, quando nós estivermos falando dele, não é para a gente ficar tímido, pelo que haver, é para a gente se preocupar do que havemos de falar, porque ele mesmo vai falar por nós. Você pode ter certeza. Pode ter certeza, irmão. E quando a palavra fala que onde está 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estará, eu creio naquilo que ele nos disse. Ele está, irmão. E ele está. Porque ele te lembra. Muitas vezes eu creio que muitos aqui, a maioria aqui, não lembravam de versículo e o Espírito Santo lembrou na hora. Levanta a mão com quem já aconteceu isso. Pode levantar a mão. Lembra, irmão. Por quê? Porque ele veio para nos ensinar e nos lembrar de tudo aquilo que ele tem nos dito. De tudo, irmão. Mas não precisamos sermos os primeiros, sermos notáveis. Nós temos que ser recomendáveis, não notáveis. É diferente. Isso é diferente. Temos que ser recomendável a todo homem. Todo homem. No quê? No bom trato, na palavra, no amor, no perdão, na sabedoria, conforme o Evangelho de Cristo, na simplicidade, na humildade, como diz a sua palavra, né? Aqui, ó. Então o fariseu, ele falava assim, ó, não sou como todos esses homens aí, né? Não sou como eles, pecadores, adúlteros, falam mal uns dos outros. Mas deixasse alguém pecar perto dele, deixasse alguém para ver se ele não ia, né, fazer valer a lei de Moisés, porque eles eram assim, né, irmãos? Mas nem Jesus, irmão, sendo Deus,
Irmãos, eu tinha até mais versículos para falar, mas os irmãos que tiverem alguma responsabilidade, né, irmãos, quiserem sair antes, fiquem à vontade, irmãos, amém? Fiquem à vontade. Aqui em Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, Jesus, irmão, enquanto ele esteve aqui, nós sabemos que Jesus era Deus, mas mesmo assim ele não usurpou a glória de Deus. Assim como diz aqui em Filipenses capítulo 2, uma palavra muito conhecida. Mas eu não vou demorar muito não, amém? Então aqui fala assim, no versículo 1 em diante: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória. Quer dizer, eu não posso, estou aqui louvando, né? Estou aqui louvando, vou chegar aqui, eu sou o melhor. Já pensou, irmão? Tem muitos que são assim, irmãos. Eu congreguei numa comunidade muito grande, né? Que não convém falar o nome, mas que uns queria atropelar os outros. Um queria atropelar os outros, né? Queria se aparecer. O Espírito Santo não está aí. O Espírito Santo está né, irmão, na simplicidade e na humildade. Uns queriam ser mais que os outros, em tudo. Tanto no manejo do instrumento, como também louvando, como também muitas vezes pregando, né? E nós sabemos aqui a quem nós temos que engrandecer. Eu não estou aqui para ser engrandecido. Eu não estou aqui, irmão, para que ninguém venha me engrandecer. Eu estou aqui também para engrandecer. Quem? Jesus. Então nós temos que estar aqui para engrandecer somente ao Espírito Santo, somente a Jesus. Em tudo. Então aquilo que eu falei, eu não posso ser notável. Eu tenho que ser recomendável. Na palavra, no amor, no bom trato, né? Nos louvores, todos nós somos recomendáveis, graças a Deus. Né, irmãos? E com um espírito de humildade e simplicidade. Recusando, renunciando toda soberba, toda presunção, altivez, arrogância que se levanta, né? Ah, é porque a irmã fulano de tal, você viu o que ela fez? Nossa, aquilo que ela fez foi a coisa mais gostosa que eu comi lá. Eu posso dizer para os irmãos que até hoje eu não vi nada que não seja gostoso que as irmãs preparavam. Tudo é gostoso. Tudo é gostoso, irmão. Sei o quê, eu só não como mais porque não tem barriga para isso, né? Então, tem que estar... Para comer tudo que as irmãs preparam, eu não posso tomar café e nem almoçar e nem fazer o lanche da tarde. Aí eu venho com fome, aí dá para comer. Aí dá para comer bastante. Mas é isso, irmão. Porque isso abrange todas as áreas, tanto no lado material, quanto também no lado espiritual, né? Eu sou o melhor, eu que faço isso melhor, eu que faço aquilo melhor. Não. Nós somos um corpo, irmão. Nós somos um corpo. Lembre-se disso. O irmão é um pé, o outro irmão é o outro irmão é o dedinho mindinho, outro irmão é o braço, é a mão, né? O que seria a mão sem o braço? Hã? E o que seria o braço sem a mão? Nada, né? É nada. Não é isso? O que seria? Não seria nada.
Então é isso, irmão. Somos todos iguais. E temos que estar no mesmo espírito. Temos que estar no mesmo espírito. Não é verdade? Então aqui fala, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, eu tenho que ter, né, preocupação, né, nas coisas que é do meu irmão. Nas coisas que é do meu irmão também. Né, irmão? Não só no que é da minha. Tenho que atentar para as coisas que são dele também. Né, irmãos? Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual? Ele era Deus? Sim. Jesus era Deus e é Deus, e sempre será, mas ele não teve usurpação, ele não usurpou a glória do Pai, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha só, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ou seja, semelhante aos pecadores, mas ele não pecou. Ele era semelhante dos pecadores, mas ele não tinha pecado. Ele não pecou. Ele foi 100% santo, puro, imaculado, irrepreensível, humilde, simples, prudente. Nunca se achou uma palavra na boca de Jesus, nenhuma palavra de engano, de mentira, só a verdade. Nenhuma palavra, irmão, de trevas, somente luz. Então é a Ele que eu devo glorificar, é a Ele que eu devo engrandecer, é a Ele que eu tenho que me espelhar, é a Ele que eu tenho que me espelhar, somente a Ele. Ele foi humilde, simples, eu também tenho que ser como Jesus, simples e humilde, mas porém prudente, não perdendo a prudência, irmão. Amém? Aqui em Tiago 4, deixa eu ver se eu terminei aqui, peraí. Não, irmão, no versículo 8, perdão, tá? Falando que eu falo demais. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Olha só, irmãos, aquele que a si mesmo se humilha, ele é exaltado. Se confirma aqui. Jesus, ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E olha só no 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E todos nós também vamos confessar a Jesus para a glória de Deus Pai, porque nós confessamos a Deus, glorificamos ao Pai em Jesus. Em Jesus, Ele deu um nome que é sobre todo nome. Qual é o nome? Jesus. Então nós glorificamos o Pai no nome de Jesus. Por quê? Qual é o nome do Pai? Jesus. Jesus. Olha, ele humilhou-se, irmão, a si mesmo. Agora os irmãos podem ir lá em Tiago 4. Só mais 2 versículos aqui, amém, irmãos? Em nome de Jesus. O que há de vir, virá e não tardará. Glória a Jesus, irmão. Glória a Jesus. Irmão. Aqui no versículo
Olha só, irmão. Versículo 4 em diante. Versículo 1, irmão. Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante. Eu vou ler rapidamente aqui. Olha só. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aqui fala assim, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita, tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo. Quem é o soberbo? Aquele que diz, eu sou o que sou. Se eu não estiver aqui, o negócio não anda, né? O negócio não anda. Eu sou o cara, não é isso? Mestre, a pessoa aceita, né? Vai aceitando, irmão. A carne vai aceitando, a carne gosta, né? Gosta de ser elogiada, né? Nossa carne gosta, irmão, de ser acariciada, né? Gosta? Pois é, irmão. Nós temos que nos humilhar. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, irmão. Então, irmão, se nós muitas vezes temos, né, temos assim, sedência, uma sedenta de Deus, da presença de Deus, se achegue a Ele. Se você acha que você, meu Deus, hoje eu estou só a graça, hoje eu estou só o pó da rabiola, né? Se achegue a Ele. Ele se achegará a você. Se achegue a Ele, irmão, com humildade, com simplicidade. Senhor, Jesus, eu não sei o que fazer, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, eu não tenho entendimento, eu sou um pecador, eu estou pensando isso, pensando aquilo, mas eu não quero pensar isso, Senhor. Me ajuda, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso que o Senhor conduza a minha vida, que o Senhor, sabe, me dê um caminho que eu possa enxergar a luz no fim do túnel. Ele não somente te dará a luz no fim do túnel, Ele vai iluminar o túnel para você, irmão. Vai iluminar o seu caminho, você pode ter certeza. A luz no fim do túnel é quando a gente estava lá atrás, mas nós já estamos mais perto do que quando aceitamos a fé. Estamos mais perto, irmão. Ele vai iluminar o seu caminho. Ó, aqui, meu filho, cuidado aí, ó, esse buraco aí, ó, pula ele. Irmão, é assim. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Até aí, irmão. Glória a Jesus. Então, irmão, isso aqui funciona. Você sabe por que isso aqui funciona? Isso aqui está escrito há mais de 2000 anos atrás. E muitas coisas aí dessa terra, irmão, já se passaram. Mas as suas palavras não passam. E nunca passará. E aqueles que têm o firme propósito de guardar os seus mandamentos, esses também, irmãos, serão eternos. Ainda que que nós venhamos, irmãos, morrer nessa terra aqui, nós ressuscitaremos no último dia, na sua vinda. Creia nisso, irmão.
Se achegue a Deus com humildade, com simplicidade, humilhando perante a Ele, se humilhando perante a Ele. Você pode ter certeza, irmão, que Ele vai te exaltar. Assim, irmão, como Jesus, Ele recebeu um nome que é sobre todo nome, está preparado para cada um de vós também, um corpo e um nome. E um nome, irmão. Um nome que vós não sabeis qual é, mas Jesus, Ele sabe. Jesus, Ele sabe. Amém? O Espírito Santo abençoa, acrescentando cada vez mais entendimento, discernimento, simplicidade, irmão. Mesmo mediante a todo o entendimento que o Espírito Santo puder te dar, a simplicidade, a humildade tem que estar, né, em nossas vidas. Amém?